As estruturas de Lewis podem nos ajudar a entender as ligações em muitos compostos e são bastante usadas quando discutimos as propriedades das moléculas. Desenhar estruturas de Lewis é uma importante habilidade que você deve praticar. Para desenhá-las, você deve seguir um procedimento normal. Primeiro, resumiremos os procedimentos e, em seguida, iremos para os exemplos. Primeiro, some os elétrons de valência de todos os átomos. Para um ânion, adicione um elétron para cada carga negativa. Para um cátion, subtraia um elétron para cada carga positiva. Escreva os símbolos para os átomos a fim de mostrar quais átomos estão ligados entre si e una-os com uma ligação simples. Terceiro, complete os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Lembre-se de que o hidrogênio pode ter apenas 2 elétrons. Quarto, coloque qualquer sobra de elétrons no átomo central, mesmo que ao fazer isso você provoque mais de um octeto. Se não existem elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, tente ligações múltiplas. Use um ou mais dos pares de elétrons não compartilhados dos átomos ligados ao átomo central para formar ligações duplas ou triplas. Como fazer? Desenhe a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo, PCl3. Em primeiro lugar, somando os elétrons de valência. O fósforo, do grupo 15, tem 5 elétrons de valência e cada cloro, grupo 17, tem 7. O número total de elétrons é, portanto, 5 mais 3 vezes 7, igual 26. Em segundo lugar, organizamos os átomos para mostrar quais estão ligados a quais e desenhamos uma ligação simples entre eles. Existem várias maneiras nas quais os átomos podem estar arranjados, em compostos binários de 2 elementos. Por outro lado, o primeiro elemento listado na fórmula química é geralmente rodeado pelos átomos restantes. Assim, começamos com uma estrutura de esqueleto que mostra ligações simples entre o fósforo e cada cloro. Em terceiro lugar, complete os octetos nos átomos ligados ao átomo central, colocando os octetos ao redor de cada átomo de cloro. Somamos, assim, 24 elétrons. Em quarto lugar, coloque os 2 elétrons restantes no átomo central, completando também o octeto ao redor deste átomo. Essa estrutura dá a cada átomo um octeto, de forma que paramos nesse ponto. Lembre-se de que, ao atingir o octeto, os elétrons ligantes são contados para ambos os átomos. Quando desenhamos a estrutura de Lewis, estamos descrevendo como os elétrons estão distribuídos em uma molécula, ou íon. Em alguns casos, podemos desenhar várias estruturas de Lewis diferentes que obedecem à regra do octeto. Como decidir qual é a mais razoável? Para determinar qual estrutura é mais razoável, usamos a carga formal. A carga formal é a carga que um átomo teria em uma molécula se todos os outros átomos tivessem a mesma eletronegatividade. Para calcular a carga formal, todos os elétrons não compartilhados, não ligantes, são atribuídos ao átomo no qual estão localizados. Metade dos elétrons ligantes é atribuída a cada átomo em uma ligação. A carga formal de um átomo é igual ao número de elétrons de valência no átomo isolado, menos o número de elétrons distribuídos ao átomo na estrutura de Lewis. Vamos ilustrar essas regras calculando as cargas formais dos átomos de carbono e de nitrogênio no íon cianeto, que tem a seguinte estrutura de Lewis. Para o carbono, existem 4 elétrons de valência, conforme a tabela periódica. Na estrutura de Lewis, existem 2 elétrons não ligantes e 3 da ligação tripla. Há 5 elétrons pela estrutura de Lewis. Carga formal, 4 menos 5 igual a menos 1. Para o nitrogênio, existem 5 elétrons de valência. Na estrutura de Lewis, existem 2 elétrons não ligantes e 3 da ligação tripla. Há 5 elétrons pela estrutura de Lewis. Carga formal igual a 5 menos 5, igual a 0. Assim, escrevemos como fazer. 3 estruturas possíveis do íon tiocianato são: os átomos nêutrons, nitrogênio, carbono e enxofre, têm 5, 4 e 6 elétrons de valência, respectivamente.
Usando as regras que acabamos de abordar, podemos determinar as seguintes cargas formais nas estruturas. Como deve ser, as cargas formais em todas as três estruturas somam -1, a carga total do íon. Nitrogênio é mais eletronegativo que carbono e enxofre. Consequentemente, esperamos que qualquer carga formal negativa esteja localizada no átomo de nitrogênio. Além disso, geralmente escolhemos a estrutura de Lewis que produza as cargas formais de menores magnitudes. Por essas razões, a estrutura do meio é a estrutura de Lewis preferida no íon tiocianato. A estrutura mais estável tem a carga formal mais baixa em cada átomo, a carga formal mais negativa nos átomos mais eletronegativos. Estruturas de ressonância. Algumas moléculas não são bem representadas pelas estruturas de Lewis. Normalmente, as estruturas com ligações múltiplas podem ter estruturas similares às ligações múltiplas entre diferentes pares de átomos. Por exemplo, experimentalmente, o ozônio tem duas ligações idênticas, ao passo que a estrutura de Lewis requer uma simples mais longa e uma dupla mais curta. Ao desenhar a estrutura de Lewis, também poderíamos ter colocado a ligação dupla oxigênio-oxigênio à esquerda. A colocação dos átomos nas duas estruturas de Lewis alternativas para o ozônio é a mesma, mas a colocação dos elétrons é diferente. As estruturas de Lewis desse tipo são chamadas estruturas de ressonância. Para descrever adequadamente a estrutura do ozônio, escrevemos as duas estruturas de Lewis e indicamos que a molécula real é descrita pela média das duas estruturas de ressonância. As estruturas de ressonância são tentativas de representar uma estrutura real, que é uma mistura entre várias possibilidades extremas. Para entender por que determinadas moléculas necessitam de mais de uma estrutura de ressonância, podemos fazer uma analogia à mistura de tintas. O azul e o amarelo são cores primárias de pigmentos de tinta. Não podemos descrever a tinta verde em termos de uma única cor primária, já que ela tem a sua própria identidade. A tinta verde não oscila entre suas duas cores primárias. Não é azul durante parte do tempo e amarela o resto do tempo. Similarmente, moléculas como o ozônio não podem ser descritas por uma única estrutura de Lewis, na qual os elétrons estão trancados em um arranjo determinado. Em vez disso, o arranjo verdadeiro dos elétrons deve ser considerado como uma mistura de duas ou mais estruturas de Lewis. Por analogia, a tinta verde, a molécula tem sua própria identidade, separada das estruturas de ressonância individuais. Ela não oscila rapidamente entre suas diferentes estruturas de ressonância. Por exemplo, a molécula de ozônio tem duas ligações oxigênio-oxigênio equivalentes, cujos comprimentos são intermediários entre os comprimentos das ligações simples e dupla. São exemplos comuns de moléculas ou íons que contêm ressonância: o ozônio, o íon nitrato, o íon sulfato, o dióxido de nitrogênio e o benzeno. A ressonância é um conceito extremamente importante ao descrever as ligações em moléculas orgânicas, particularmente naquelas chamadas de moléculas aromáticas. Moléculas orgânicas aromáticas incluem o hidrocarboneto chamado benzeno, que tem fórmula molecular C6H6. O benzeno consiste de 6 átomos de carbono em um anel hexagonal. Cada átomo de carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono e a um átomo de hidrogênio. Existem ligações simples e duplas alternadas entre os átomos de carbono. A estrutura experimental do benzeno mostra que todas as ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento. Da mesma forma, sua estrutura mostra que o benzeno é plano. Escrevemos as estruturas de ressonância para o benzeno de tal forma que haja ligações simples entre cada par de átomos de carbono e os 6 elétrons adicionais estejam deslocalizados por todo o anel. O benzeno pertence a uma categoria de moléculas orgânicas chamada de compostos aromáticos, devido ao seu cheiro. Para enfatizar a ressonância entre as estruturas de Lewis, o benzeno é geralmente representado como um hexágono, com um círculo dentro dele. Isso enfatiza que as ligações duplas C não podem ser atribuídas aos lados específicos do hexágono.
A regra do octeto é tão simples e útil em introduzir os conceitos básicos de ligação que poderíamos afirmar que ela é sempre obedecida. Entretanto, observamos suas limitações em lidar com compostos iônicos de metais de transição. A regra do octeto também falha em muitas situações envolvendo ligações covalentes. Essas exceções à regra do octeto são de 3 tipos principais. Moléculas com número ímpar de elétrons. Na grande maioria das moléculas, o número de elétrons é par e ocorre um completo emparelhamento dos elétrons. Em alguns poucos casos, como ClO2, NO e NO2, o número de elétrons é ímpar. O completo emparelhamento desses elétrons é impossível. Um octeto ao redor de cada átomo não pode ser atingido. Por exemplo, no NO, temos 5 mais 6 elétrons, igual a 11 elétrons de valência. As 2 estruturas de Lewis mais importantes para essa molécula são mostradas na figura. Moléculas nas quais um átomo tem menos que um octeto, ou seja, moléculas deficientes em elétrons. Isto também é uma situação relativamente rara e é mais comumente encontrada em compostos de boro e berílio. As moléculas com menos de um octeto são típicas para compostos dos grupos 1, 2 e 13. O exemplo mais típico é o trifluoreto de boro, BF3. As estruturas de Lewis nas quais existem uma ligação dupla BF são menos importantes que aquelas na qual existe deficiência de elétrons. Moléculas nas quais um átomo tem mais do que um octeto, ou seja, moléculas com expansão de octeto. Essa é a maior classe de exceções. Os átomos do terceiro período em diante podem acomodar mais de um octeto. Além do terceiro período, os orbitais d são baixos o suficiente em energia para participarem de ligações e receberem a densidade eletrônica extra.